Pode não parecer na maioria das vezes, mas em toda obra existe um momento que não parece ter sentido com o resto da história, como se fosse um furo de roteiro. Mas será se no Shimatsu Valkyrie existem esses furos? E se existem, será se são mesmo furos de roteiro? Porque recentemente fiz um post perguntando pra vocês, fãs de Shimatsu, coisas que não fazem sentido na obra, e vocês falaram uma pancada de coisa. E foram essas frases que me fizeram pensar, será se realmente não faz sentido? Porque eu posso falar com toda certeza algumas coisas ali que tem muito sentido sim. E a primeira delas que eu quero falar aqui é sobre o Nikola Tesla, onde eu vi pessoas falando que não faz sentido ele ter perdido a batalha por ter sido inocente ou ingênuo, principalmente por conta daquele ataque de pinça que ele usou no final da batalha. E inclusive, esse tópico acabou se tornando algo muito comentado recentemente na comunidade, principalmente no meio do fandom que ama discutir sobre isso. Porque não deveria ter sido o maior gênio da humanidade inocente desse jeito, e que esse fato não faz sentido, ou pensar que aquilo não ia dar certo. E também de que ele mesmo sendo muito inteligente, não foi capaz de montar nenhuma estratégia de batalha no meio da luta, ou uma forma melhor de enfrentar o Bell do que realmente aconteceu ali na luta. Mas aí vinha o grande caso. O Tesla simplesmente foi sim inocente desde o começo da batalha. Não somente nesse final que as pessoas estão falando, considerando a luta mais como se fosse uma pesquisa. E até seu primeiro movimento na luta foi ficar analisando e observando o Bell. Isso porque ele é diferente do que diziam os registros ou até mesmo livros que ele viu. Então que ele não estava ainda considerando aquilo uma batalha séria desde o início. Mas eu não tô falando, não se confundam, de que o Tesla simplesmente não sabia que o destino da humanidade estava nas mãos dele, ou que talvez ele não saberia a seriedade dessa luta. Eu só tô falando que essa é a natureza do Nikola Tesla como um cientista, de ser curioso até demais. E isso acaba superando toda a sua seriedade nessa batalha. Não é à toa que pela própria ciência dele, ele tentou pegar o cajado do Bell e revelou tudo que sua armadura fazia em mínimos detalhes, incluindo as condições e desvantagens que ele tinha na luta. Até o Bell falou que isso faria ele perder a batalha e se tornou realidade. Então desde o começo da batalha, o Tesla sim já era mais inocente, porque ele já ficava pensando mais em sua pesquisa e sua própria curiosidade para poder entender o seu oponente e poder descobrir coisas novas, para poder fazer outras pesquisas também relacionadas sobre isso, e não que ele precisava derrotar e matar o Bell imediatamente, já que o destino da humanidade estava nas suas mãos. Ele queria também aproveitar um pouco essa oportunidade. E sobre a estratégia de batalha, eu acho que o Tesla seria mais um homem que monta as estratégias de longe e passa para alguém mais indicado para o trabalho de executar os seus planos como uma batalha. Porque sim, por ele ser um gênio, poderia montar uma estratégia perfeita, sabendo exatamente tudo que seu oponente faz e também tudo que ele seria capaz de fazer na luta. Mas na hora de realmente executar cada parte do seu plano, eu acredito que isso não iria muito bem. Ainda mais considerando que ele não é um lutador, mas sim um cientista. Até mesmo em seu flashback, é mostrado ele criando até não dar mais, inclusive quando já estava lá no Valhalla. Então não tem como dizer que não foram mostrados os momentos que o Tesla fez em vida, ou até mesmo que ele poderia ter lutado ou ganhou experiência antes de chegar lá no Valhalla. Porque lá no capítulo 74 de Shimatsu, onde se passa o flashback do Tesla, é dito que ele durante toda a sua vida, inclusive durante o tempo que ele estava no Valhalla, ele continuou a fazer todas as suas pesquisas sem parar. Então sim, ele nunca foi um lutador Shimatsu e nunca vai ser um guerreiro de verdade. Principalmente porque mostrou ele jovem, mais velho e até mesmo idoso fazendo somente pesquisas. E o Tesla ter sido chamado para Valhalla como um dos 13 humanos mais fortes, ou os mais poderosos de toda a humanidade, já que essa é a definição básica do Zenhaya, não interfere no fato do Tesla não ser um lutador, porque poder e força é diferente dele ser um grande lutador ou um grande guerreiro como Lobo, Raiden e o próprio Leônidas. E também que existem diferentes tipos de força, não somente a força física como Lobo, porque se fosse assim, era pro Hades ter vencido a sua rodada, já que ele era mais forte fisicamente do que o Kim e teve mais experiências em batalha, principalmente pelo que foi mostrado em Shimatsu, porque a força principal do Tesla é a sua mente, sua inteligência e criatividade.
Por isso que ele é chamado de maior gênio da humanidade, inclusive um mago, porque suas invenções nem mesmo parecem ser reais. E se os Jiraiya fossem somente lutadores de verdade, usando a definição mais forte de força física, não poderíamos estar vendo muito menos o Sr. Raihan lutar por ser um atirador, nem mesmo Nostradamus e Rasputin, já que os dois são como profetas e figuras históricas, a não ser que o Shumatsu em algum momento da batalha mostre um flashback que eles realmente lutaram. Mas até lá, eu posso muito bem falar que nenhum deles era um lutador, até mesmo o Jack por ser um assassino até em seu spin-off. E eu não vou considerar que Jiraiya significa guerreiros de Odin no Shumatsu, ou até mesmo os guerreiros selecionados pelas Valquírias, já que essa é a definição que é dita na mitologia para quando acontecesse o Ragnarok contra os gigantes, não no mangá Shumatsu, sem falar que a obra constantemente faz referências à mitologia em seu universo, como se fosse o mundo deles em si, já que Valhalla não é o céu, e o mundo dos humanos é o Midgard, e o inferno e submundo, na verdade, é o Helheim. Ou seja, ele constantemente faz referências à mitologia, mas sem falar fielmente a eles. Então esse Jiraiya também é só uma forma de referenciar a mitologia nórdica, e não somente falando que eles são guerreiros de Odin. Tanto até que eles nem sequer estão lutando do lado de Odin, e muito menos ajudando os deuses. Eles estão lutando pela sua própria causa, já que são os deuses que querem matá-los. Sem falar que o Tesla ainda assim, se fosse um dos mais fortes em batalha, não tira o fato de que o Bill tinha muito mais experiência em lutas do que ele. Porque antes de ele virar um cientista, vimos que o Bill foi contra diversos monstros e demônios com o objetivo de morrer. Mas graças à bênção de Lilith, ele lutava mesmo inconscientemente e continuava vivo. Então aquilo meio que conta como uma experiência de batalha, mesmo se ele não quisesse, já que a memória corporal acaba fixando dentro da cabeça dele. E falando só um pouquinho mais sobre o Tesla, eu vi um comentário mencionando que ele poderia ter feito a arma ou a base da armadura e dado realmente para um guerreiro e não lutar no Ragnarok. Mas aí teria um pequeno problema, de que eu tenho certeza que ninguém do Tesla teria a capacidade de usar aquela armadura, por causa que ninguém iria compreendê-la totalmente e saber usar tão perfeitamente como o próprio criador da armadura. Então se ele fizesse aquela armadura para outra pessoa ia usar, teria que ser algo muito mais simples ou que não fosse tão complicado de se utilizar com a ciência. Mas infelizmente, se você tirar toda a ciência, as bobinas e também as partículas de Tesla da armadura, praticamente vai tirar tudo que faz a armadura ser única e diferente de uma comum que é só usada para proteger o corpo. Então se formos considerar tudo que vimos aqui, o Tesla ter perdido por ser inocente ou ingênuo, que é quase a mesma coisa, não é um furo de roteiro e nem é sem sentido com a obra e o personagem que nos foi apresentado, já que tudo que mostramos aqui nesse vídeo comprova que o Tesla não é um lutador e não possui nenhuma experiência em batalhas, porque não precisam ser lutadores em específico para serem chamados ao Ragnarok como guerreiros para proteger a humanidade. Eles só precisam somente ter a capacidade de derrotar um deus, não importa a maneira que seja, até mesmo como Jack derrotou usando a malícia. Mas eu espero ter conseguido esclarecer direitinho para vocês que não entenderam. Porém, se ainda houver dúvidas, é só me falar nos comentários que eu estou totalmente aberta a novas opiniões e ajudar o fandom a entender completamente ainda mais sobre essa obra maravilhosa que nós chamamos de Shumatsu Valkyrie. E por fim, um momento especialmente reservado para todos nossos amados e fiéis membros do nosso canal. O historiador Jonathan Rock, Ian Tales, Vianney Uchiha, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Brendo Medeiros e Matheus.